Olá, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes. Estamos iniciando uma nova temporada do Multidix Entrevista. Até então, trouxemos professores e pesquisadores dos diferentes tipos de letramento. Hoje vamos ter um bate-papo bem bacana com uma das mais talentosas ilustradoras e escritoras da literatura para crianças. Neste semestre, nossos programas também estarão gravados, portanto, não haverá interações síncronas, mas vocês podem e devem deixar aqui embaixo seus comentários e perguntas. Teremos o máximo empenho em responder. Eu vou apresentar brevemente a nossa convidada, que já está aí na tela com vocês, e no decorrer da nossa prosa, vocês terão a oportunidade de ouvir ela mesma contar a sua trajetória tão linda neste campo. Ângela Leite de Souza nasceu em Belo Horizonte, mas viveu grande parte de sua vida no Rio de Janeiro, onde se formou em jornalismo e exerceu a profissão por alguns anos em jornais e revistas. A carreira literária começou em 1982, quando, de volta à capital mineira, né, a Belo Horizonte, o seu livro de poemas Amoras com Açúcar foi premiado e publicado pela imprensa oficial de Minas Gerais. Depois dele, vieram muitos outros que arrebanharam prêmios aqui e ali, como, né, o livro Deus Me Livre, prêmio João de Barro, da Prefeitura de Belo Horizonte. O livro Entre Linhas foi premiado pela Fundação Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, a Finilige, na categoria Poesia, em 2014. O livro Paz, né, que foi premiado na Rússia em 2019 com o prêmio Image of the Books, e o livro Estas Muitas Minas, que foi premiado com o Caça de las Américas de Literatura Brasileira, em Cuba, em 1997. Ela também participou da Bienal de Ilustração da Bratislava, na Eslováquia, em 77, em 97, em 99 e em 2016. Em 2022, né, Ângela Leite de Souza comemorou 40 anos de dedicação à literatura brasileira, com cerca de 70 livros publicados, escritos e ou ilustrados por ela. Então, gente, nós temos aqui a satisfação de conversar com a nossa querida Ângela, vou simplesmente assim, porque a nossa intenção aqui é um bate-papo mesmo, é conversar sobre literatura, mostrar um pouco, né, da sua produção, mostrar os livros. É claro que o bom mesmo de livro, né, Ângela, é a gente pegar no livro, é a gente, né, interagir com o livro. Mas aqui fica, né, o convite, o gostinho, para que os nossos internautas, né, conheçam a sua obra aí ao vivo e a cores, né, em 3D, em mãos, né? Então é um prazer tê-la aqui, conversar com você sobre essas coisas, né, de que a gente tanto gosta, né? Livros para criança, livros ilustrados, ilustrações, poesia e escrita criativa, né? Faz um tempo que a gente não se falava, né, Ângela? Nós nos conhecemos, eu fiquei pensando, acho que já tem uns 20 anos, Ah, né? mais ou Quando menos eu isso. conheci o seu livro maravilhoso, Meus Rios, né? Que ganhou o prêmio Carioquinha. Depois disso, né? Isso eu ainda era professor aqui em Belo Horizonte. Depois disso, quando eu comecei em Ouro Preto,
Você foi, né, por convite meu, ao SEAD, na UFOP, para falar para vários polos, alunos do curso de pedagogia, sobre o seu trabalho, e foi muito bacana, né. E aí, esse ano, nós retomamos, né, o nosso contato, por causa dessa entrevista, né, de hoje, e também porque em dezembro a gente vai ter um evento internacional sobre literatura infantil e juvenil aqui em Ouro Preto, e nós vamos falar um pouco sobre isso mais tarde aqui no nosso programa. Eh, eu já tive a incumbência, né, de convidá-la para participar desse evento. E aí eu vou começar, né, eh, perguntando, né, para você sobre essa escolha pelo jornalismo e depois a descoberta da literatura para criança, ou da literatura, né, eh, por meio, né, da escrita, inicialmente. Antes de tudo, eu quero dizer que o prazer é meu, que é muito bom nos reencontrarmos por aqui, e breve, no final do ano, espero que seja pessoalmente, e é uma alegria, uma honra podermos conversar longamente, né, sobre isso, sobre livros, literatura e o meu percurso. Bom, desde que aprendi a escrever, eu comecei a rabiscar uns versinhos de pé quebrado, e engraçado, revendo isso hoje, já tinha também uma jornalista embutida ali, porque um dos textos que eu escrevi a letrinha de principiante, não sei se eu acho que eu tinha 6 anos, era comentando a morte de Getúlio Vargas. Certamente 6 anos. Aquilo foi uma comoção no país, e meus pais, né, ficavam ouvindo no rádio as notícias, e, e eu então escrevi: o dono do Brasil morreu. E aí veio logo também o lado lúdico. Café Filho toma café? Porque era o vice que ia assumir, e eu achei muito curioso uma pessoa chamada Café. Então, acho que já tinha assim, umas tendências, né? E ainda no jardim, eu ganhei um prêmio por um quadrinho que eu fiz, era uma árvore com um ninho e um passarinho. Foi escolhido como o melhor, mas nem pensava em ser artista plástica, então. Gostava muito, apreciava há muito tempo, mas não pensava em enveredar por esse caminho, porque o principal era a palavra. E eu comecei a escrever poemas, comecei a juntar aqueles poemas. Pessoas da família achavam ótimo, mas eu considerava esse julgamento muito suspeito, né? E comecei a também mostrar para alguns escritores, mas eu já estava no jornalismo a essa altura. E então, quando chegou a hora de escolher a faculdade que eu faria, eu pensei, como eu queria ser escritora, e não existia um curso para ser escritor, ainda não existe, né? Não. E será Eu, que um curso forma escritores, Ângela? pois é, Não precisa pois é. responder agora. E nem aham. Eu acho que ele pode ajudar, mas pode deformar também, né? E aí meu pai, muito sábio, sentou comigo e falou: olha, você pode reparar que os grandes escritores brasileiros já passaram por alguma redação de jornal, e foi citando, né, alguns deles. Então é mais dinâmico. Eu tenho a impressão que você fazer letras vai ser um curso muito teórico, não vai te dar as ferramentas, né, que você precisa. Deu esse conselho, e eu
resolvi seguir e passei no vestibular, fiz o curso de jornalismo na PUC do Rio, nessa época eu morava no Rio, e ao mesmo tempo, e comecei a trabalhar no Globo. Um professor convidou algumas alunas mais interessadas em seguir carreira, e eu fui uma delas. Comecei a trabalhar no Globo, na editoria de pesquisa, como redatora. E depois eu passei pela... Quando eu me casei, fomos morar em São Paulo, e aí eu consegui uma vaguinha na Veja, trabalhei na Veja durante 3 anos, foi uma grande escola, uma escola de texto realmente, porque a exigência naquela época, na década de 70, que a Veja estava no auge, né? A exigência com a coerência, a coesão, o encadeamento do texto era muito grande. Os que revisavam meus textos, pessoas mais experientes, iam me mostrando o que eu poderia aprimorar, onde. Então, foi uma grande escola de vida e de escrever, né? Então, eu lidei com a palavra desde a faculdade até sempre, né? Escrevendo, escrevendo, lendo bastante. E enquanto morava, agora eu já não me lembro se eu já tinha voltado a morar no Rio, depois de casada, tanto que 2 de meus filhos nasceram no Rio, um nasceu em São Paulo, mas são mineiríssimos, todos 3. E o sangue é mineiro, o marido é mineiro, toda a família. E aí, no Rio, eu então tive a oportunidade de enviar meus poemas para o Sabadoile, que é um famoso grupo literário, né, que se reunia na casa do Plínio Doyle. Plínio Doyle foi diretor da Biblioteca Nacional e um grande bibliófilo. Ele tinha mais de 20.000 volumes sobre literatura, principalmente literatura brasileira. E tanto que ele morava numa casa muito boa em Ipanema e comprou um apartamento próximo, que ele chamava de biblioapartamento, porque ali ele reuniu toda esse acervo dele, e as pessoas, e ali eram feitas as reuniões. E o nome Sabadoile veio porque o primeiro a ir lá consultar os livros dele foi o Carlos Drummond de Andrade. Foi num sábado. E eles, então, depois ele perguntou se na semana seguinte podia levar um amigo, uma pessoa, e a coisa foi virando rotineira, vamos dizer, e foi batizada de Sabadoile. E tanto levavam a sério que tinha ata a reunião. Desculpe, é uma ata literária, páginas literárias. E eu, então, mandei para o Plínio, através de uma tia, de quem ele era advogado também, perguntando se algum dos poetas, dos frequentadores do Sabadoile se dispunha a fazer uma crítica isenta, né, se eu deveria ir em frente. E quem me respondeu de uma forma muito acolhedora foi o Homero Homem, que foi um grande poeta, de quem eu me tornei muito amiga, uma pessoa humana, maravilhosa. E aí ele me convidou a ir lá para levar, porque aqueles eram só uns 10 poemas, ele queria ver o resto. E me mandou pelo Plínio um bilhetinho em que ele dizia: "Ai de ti, poeta". E aí eu fiquei animadíssima, então quer dizer que eu sou, né? E aí fui, num sábado, e fui muito bem recebida. Eu era quase uma garota, era bem jovem, e todos já mais velhinhos, então estava ali com um mascote,
E nessa a ata desse dia foi Pedro Nava quem escreveu e ele me citou lá. Eu tenho um livro que se chama Atas do Sabadão. E o Homero Homem, então, se sentou comigo num canto e foi analisando o que ele achava que eu podia aprimorar, o que ele achava dispensável, onde que a jornalista, com a sua lógica, estava atrapalhando a poetisa com a sua espontaneidade, a sua emoção. E foi me mostrando os nós, e ele até fez uma imagem muito bonita, que o texto, o poema é como uma ave, né? E tem toda uma aerodinâmica para ela realmente alçar voo, né? Não pode pesar demais as asas. Fiz uma analogia muito boa. E eu, então, fui para casa com aquele material, retrabalhei, algumas críticas, algumas observações eu aproveitei, outras eu me mantive com o meu estilo, a minha maneira de escrever. E aí, outro que tinha se disposto a analisar meus poemas era o Gilberto Mendonça Telles, grande poeta goiano, né? E uma simpatia, um grande escritor que também frequentava o Sabadoy. Então, eu resolvi apresentar a ele já os poemas retrabalhados e a coletânea completa. E nós nos encontramos lá no pátio da PUC, que ele dava aulas lá. Eu mandei para ele o texto e ele falou que queria me encontrar lá na PUC. E eu fui bem receosa, bem preocupada. E ele falou: menina, está na hora de você publicar. Começa a entrar em concursos, começa a aparecer, você já está pronta, você é poeta. Aí eu saí de lá, né, inchadíssima e feliz, e soube que aqui no suplemento literário do Minas Gerais havia uma comissão de escritores que escolhiam 10 obras que eles consideravam as 10 melhores que eles tinham selecionado, e essas obras eram publicadas, era um prêmio, né? A publicação era o prêmio. E aí, no ano, meses antes de eu me mudar para Belo Horizonte, veio uma carta me dizendo que o meu livro tinha sido selecionado e que eles queriam publicar. Então, chegando aqui, assim que eu me acomodei, meu relógio está nos perturbando. Assim Não, que não eu se me preocupe. é um Este, passarinho. Ângela, este é o Amoras com Açúcar, né? Exatamente, que foi Uhum. ilustrado, a capa e algumas ilustrações internas, por uma grande artista plástica, Regina Mota. Atualmente ela vive em Brasília. E esqueci de separar ele aqui para mostrar. Mas, e aí eu comecei, né, a preparar para o lançamento e o livro foi editado, foi meu primeira noite de autógrafos, foi muito bom. E aí me deu um certo pânico. Será que eu ainda tenho alguma coisa para dizer a alguém? E será que eu sou mesmo uma escritora? Vou fazer uma carreira? E, enquanto isso, eu também atuava no jornalismo em Belo Horizonte, no Jornal de Casa, no estado de Minas, fazendo longas reportagens, entrevistas. Eu ainda não tinha, e comecei a fazer resenhas, o que eu fazia na Veja, resenhas de livros, de filmes, e aí apareceu a oportunidade de eu escrever a biografia da Dona Lúcia Casasanta.
E ela me disse, ela era viva, ela falou que eu estava inaugurando um gênero, né, de biografia de pessoas vivas. E, Vamos falar um pouquinho, né, para as pessoas, quem foi a dona Lúcia Casa Santa, né? Eu acho que muitos dos nossos internautas aqui podem não saber, né? Vamos. é, Uhum. Você pois quer é, a falar? dona Lúcia, ela foi uma professora que participou da reforma de ensino em Minas Gerais, era ainda muito nova, ela participou disso, foi, deu aula, eles criaram um curso de para formação de pedagógica, que foi um sucesso, uma revolução no modo do ensino, e ela escreveu uma coleção, né, de recontando histórias, mas com o objetivo de aquilo ser trabalhado nas escolas. Ela se casou com Mário Casasanta, que era também. Os livros se chamavam As Mais Belas Histórias, não é isso? Exatamente. Agora, há pouco tempo, foi feita uma reedição especial e até me pediram para escrever a apresentação, já que eu tinha me tornado muito amiga dela e da família toda, sou até hoje. E aí eu publiquei esse, depois apareceu oportunidade de fazer livros para o Senai, e aí a jornalista entrou muito mais, né? Quer dizer, eu fazia um texto o mais gostoso e palatável possível sobre assuntos, vamos dizer, mais técnicos, né? Escrevi sobre a história da escola de Itaúna, agora me fugiu, mas o assunto é siderurgia. E depois a escola técnica do Horto Florestal, também escrevi esses livros, até tem uma versão em inglês, e fui aos poucos me enveredando por esse Pela caminho, participei de literatura, né? coletâneas e tudo. Mas olha só, o Amoras com Açúcar, né, embora o nome possa, né, remeter assim a um título infantil de um livro para crianças, né, prefiro dizer assim, ele é um livro para adultos, não é? Esse para adultos é uma coisa muito questionável, né? Porque tanto ele quanto o livro que eu ganhei o prêmio Casa das Américas, que supostamente é para adultos, já foram trabalhados em escolas com crianças, né, ou adolescentes. Então, depende do grau de leitura, de maturidade do leitor, né? Mas o Amoras com Açúcar, esse título vem porque um dos poemas eu relembro a minha infância, onde brincava com primas e fazíamos batizado de bonecas e o doce eram amoras que a gente colhia no quintal e amassava com açúcar. Então Ah, vem que daí. bonito, que poético, e deve ser muito gostoso. É assim, porque tem o ácido misturado com o doce, e eu Aham. convidei o Homero Homem a escrever o prefácio, e ele fala justamente isso, dessa mistura de sabores que ele considera que existe também no livro, onde há partes mais, vamos dizer, sofridas ou tristes e outras, né, doces. Olha só. Uma das questões que eu havia separado aqui para você está ligada a essas separações, né, que alguns fazem, né, ou que uma maioria faz a respeito do destinatário dos livros, né? No próprio site que você tem, né, tem uma organização lá assim, livros para crianças, livros, né, ou infantis, livros juvenis e adultos. E aí eu, né, queria conversar um pouco com você sobre isso, né? Você já tocou, a gente poderia, inclusive, retomar o Meus Rios, por exemplo, que é um livro, né, seu que me seduziu, né? Eu conheci sua obra, iniciamos por ele, né? E seria interessante falar, né,
do processo de produção desse livro como um todo, e aí a gente já entra na questão da Ângela ilustradora, porque até aqui a gente falou muito da Ângela escritora, né? Pois é, mas acho que a gente ainda tem que voltar um pouquinho, se o tempo permitir. Podemos, não podemos. Você... A gente pode fazer 2 programas, qualquer coisa a gente faz hoje, só a primeira parte, Então, tá tá, ótimo. Ângela? Mas é porque você havia perguntado no início como que eu comecei a escrever para criança, né? Certo. E então foi assim, na década de 70, em que nasceram meus 3 filhos, foi também o boom literário na área infanto-juvenil, porque até então ou havia traduções de contos de fadas de autores estrangeiros e muito pouca literatura para criança produzida no Brasil com qualidade, só Monteiro Lobato, ele que pontificava, né? Aham. E aí começaram a surgir Ruth Rocha, Ana Maria Machado, e, e aí eu descobri ou isto ou aquilo de Cecília Meirelles. Então, de noite, eu sentava com meus filhos e lia poemas desse livro, e eles se cantaram, e, e aí toda noite tinha que ser os mesmos poemas, eles já até deveriam saber de cor, mas queriam, a criança tem isso, né, da repetição. E aí eu percebi que não tinha escrito nada que eles pudessem entender e apreciar. E comecei, então, aí é que eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: o universo infantil é diferente do universo adulto. O linguajar da criança ainda, principalmente as menores, né, é diferente de um adulto. Então, eu comecei a pensar em temas que poderiam agradar meus filhos, fazer eles gostarem também do que eu escrevi. E aí eu escrevi poemas, assim, com coisas do dia a dia. Um dia eu estava com eles na pracinha, nós morávamos lá no Rio, numa praça, né, hoje chamam Selva de Pedra, né, aquele conjunto de edifícios, e eles brincando ali na areia, e eu vi se aproximar um bicho estranho quando chegou perto, era uma perna de barata sendo carregada por várias formiguinhas. E aí aquilo, falei, isso dá samba. E levei os meninos para o colégio, chegando em casa, resolvi pôr no papel a ideia, e nasceu um poema, Vida de Formiga. E então esse poema está no primeiro livro que eu escrevi e ilustrei para crianças. Chama-se Um Homem Cor de Limão. Mas o primeiro que foi publicado era Um Médico Mágico, pela FTD, ilustrado pela Regina Renault, em que eu dava uns começos de cromoterapia para criança, porque nessa época eu estudava isso, participava de um grupo espiritualista que fazia tratamento através das cores. Bom, então esse foi o primeiro livro publicado para crianças, mas o primeiro que eu ilustrei foi Um Homem Cor de Limão. E aí eu penso isso, que realmente você não tem que dar para a criança aquilo que ela já sabe, aquilo que ela já domina. Você pode também lançar palavras novas, pode provocar curiosidade, e hoje a ilustração tem esse grande papel também. Ela é uma leitura paralela do texto e, ao mesmo tempo, ela incita o observador a pensar em outras coisas além daquelas que o texto já diz, né? E então eu acho que quando eu vou escrever pensando porque existe a questão das editoras, as editoras especializadas em literatura infanto-juvenil. Elas como elas trabalham com as escolas, existe
atrelamento desde sempre, as escolas também querem coisas para determinadas faixas etárias. E por isso no meu site também está essa divisão. Mas é muito difícil você dizer quando um livro deixa de ser compreendido e amado por um leitor de 9 anos e passa a ser apreciado por um de 11, 12 e vice-versa. Então, eu acho que é uma fronteira, depende também do leitor, né? E a Cecília Meirelles sempre dizia isso, o leitor é que elege os seus preferidos, e não a gente que direciona, né? E foi assim que eu comecei a desenvolver, e depois cheguei à ilustração, que eu acho que você já vai querer aprofundar de outra maneira. Eu acho que a gente pode falar um pouco agora, né, dessa questão sua da ilustração, que é uma maneira tão peculiar, né, de ilustrar, de colocar essas imagens para a literatura, e eu acho assim que para o nosso espectador aí vai ser muito interessante se você mostrar algumas imagens do livro Meus Rios aí inicialmente. Depois eu Pois não. queria que a gente deixasse um espaço, um momento especial para a gente falar do Entre Linhas. Ah, tá ótimo. Pois é, eu entrei na ilustração assim de xereta, né? Eu descobri, não vou contar por que que eu cheguei lá, mas foi através de um filho, quer dizer, os filhos sempre tendo um papel aí impulsionador, né? Eles foram meus leitores críticos também, dos originais, durante certa época. Mas então eu descobri que ia haver uma oficina de ilustração lá na escola Faz de Conta, que era dirigida pela Raquel Romano, a saudosa Raquel, irmã do nosso Romano, né? Olavo. Olavo. E ela, então eu resolvi me inscrever no curso. Passou-se o tempo, porque ainda faltavam alguns meses, e aí a Regina Renor, que ia ser uma das monitoras ali, das instrutoras, me ligou. E eu falei, olha, Regina, eu não sei por que que eu fiz isso, foi um impulso, eu sou escritora, eu não tenho curso, não sou artista plástica, eu gosto do desenho, eu tive uns rudimentos de desenho no Rio de Janeiro, mas foram... E eu vejo que o pessoal que vai fazer oficina ou já são artistas ou estão cursando alguma escola de arte. Ela, não, mas eu acho que não é à toa que você se inscreveu, tem alguma coisa, eu acho que você pode também contribuir para o grupo, e tanto insistiu que eu resolvi fazer. E aí, na verdade, a oficina era mais para mostrar a questão da posição do texto na página, como colocar a ilustração, a diagramação, o projeto gráfico. E aí foi que eu e começaram a trabalhar num texto inédito de algum autor, não me lembro qual. Eu fui e perguntei, será que eu posso trabalhar nos meus? É claro. E aí foi que começou a nascer Um Homem Cor de Limão. E, então, durante algum tempo, eu utilizei a colagem em papel, papéis de artesanais também, isso eu posso mostrar, e até que eu fiz uma coleção para editora Ao Livro Técnico, em que eram memórias. A coleção se chamava Histórias de Mim. Eu falo chamava porque a própria editora não publica mais literatura infanto-juvenil e os livros estão fora de catálogo, estão no limbo. E, e aí eu pensei, né, que comecei a refletir sobre o que significava aquela questão das memórias, da história de cada um.
E me veio a ideia da linguagem do bordado que eu aprendi com, com minha mãe, que eu via minha avó fazendo, eu mesma no colégio tinha aula de trabalhos manuais, então eu já tinha uma certa experiência e eu falei, quem sabe eu inovo e faço, vou para o bordado. Bom, depois eu posso voltar nessa coleção, se houver tempo. E o meu primeiro livro tem mais bordado do que figuras que a gente, na linguagem da costura, do bordado, a gente chamaria de aplicação. São figuras que são colocadas sobre o tecido e presas ao tecido com pontos, né? E eu, no segundo livro, eu comecei a sair, ir para o tridimensional. E foi os dois seguintes já são livros onde esse tridimensional é muito forte. E como ficou sendo uma espécie de marca registrada minha, né? Uma linguagem minha. E aí, quando foi em 97, se não me engano, teve o Prêmio Carioquinha de Literatura Infantil. Podia ser poemas ou texto em prosa, em que o Rio de Janeiro tinha que ser ou o tema ou o cenário, e eu, com a minha vivência, eu fiquei dos 8 anos até me casar, e mesmo depois de casada, uns 30 anos de Rio de Janeiro. E casada com filhos, nós tivemos também muitas outras histórias na cidade. E aí eu comecei a escrever os poemas, mandei a coletânea, e algum tempo depois tive a grata notícia de que tinha sido uma das vencedoras. E aí a editora Formato, a Sônia Junqueira, quis publicar. Hoje esse livro sai pela... Não é nem o selo Saraiva, o selo é Formato, mas dentro de um grupo em que está a Saraiva principalmente. E então, com isso, nasceu Meus Rios. Belíssimo trabalho. Meus Rios. Aqui, para mim, ele está ao contrário. Aqui a capa Não, mas completa. para a gente vê bem, viu, Ângela? Para que A capa completa, com várias cenas, né, do Rio de Janeiro. levanta ele um pouquinho mais para que as pessoas possam. Isso, assim. Então, os Arcos da Lapa, a Isso. Garota de Ipanema, Um o São Monumento aos Sebastião aí à Pracinhas, direita, à as esquerda escolas. na capa, né? Mas A capa é como se é um fecheclé que abre e mostra o Rio de Janeiro, né? Os meus rios, quer dizer, o rio que existe e o rio que está dentro de mim, rio com R maiúsculo. E aí, essa ilustração e esse poema são um dos preferidos, que se chama Doce Rio, e que eu imagino no texto que o sol foi tão forte naqueles verões terríveis do Rio que o pão de açúcar foi derretendo. Isso aqui era uma camisa do meu marido que eu achei muito adequado para construir o pão de açúcar. E ele foi derretendo, o mar foi virando melado, os peixes viraram balas e as montanhas, toda a cidade virou ambrosia e quindim. E é isso que eu falo no poema. que delícia de poema, né? E aí vamos pensar nos sentidos da palavra delícia, né? Que Pois é, delícia de delícia poema. literalmente, né? É. Quer que eu leia o poema? Vamos ler, eu acho que vai ficar bacana. Doce Rio. E se num desses verões de derreter o miolo, o açúcar do pão de açúcar virar calda para bolo? E se depois o melado escorrer por todo o mar?
E se o mar transbordar ou deixar de ser salgado? Mais doce que ambrosia, mais gostoso que quindim, eu queria uma fatia desse rio só para mim. Olha que maravilhoso, que Eu lindo. falei, eu falei ambrosia, acho que falei. Então eu vou mostrar os originais. Quando eu lanço o livro, eu emolduro e geralmente eles ficam, vamos dizer, ilustrando o meu lançamento. Então eu não tenho muitos assim fora da moldura, mas eu encontrei esse aqui, que é o último, um dos últimos poemas do livro, que se chama Levanta um pouquinho, Arrastão. levanta um pouquinho a página. Isso, Ângela, um Tá bom pouquinho, assim? e afasta um pouco da câmera para a gente ver melhor. Isso, isso. Ele se chama Arrastão. Arrastão. E aqui está a ilustração original, em que é um dia amanhecendo, então as figuras dos pescadores eu fiz uma cor escura, o sol começando a despontar lá no horizonte, as amendoeiras aparecendo ali, um pedacinho, e essa rede, eu fiz os peixes, recortei, e a rede, a solução que eu encontrei foi pegar um pedaço de gaze e transformar nessa rede que eles puxam. Nessa época, o arrastão não era a coisa triste que a gente sabe de hoje, né? Já havia, mas não com tanta. Frequência. É. E Ô, aí eu Ângela, parti e eu nisso. fiquei curioso. E esses emoldurados, eles estão por onde? Pois é, as pessoas ficam querendo comprar, mas eu ainda não consegui me desapegar. E eu mudei para um apartamento metade do que eu morava, depois que os filhos foram batendo as asas, e então aqui eu tenho uns 5 ou 6. Tenho um na sala, que é uma série toda, na sala de entrada, e mais 3 ou 4 pela casa, porque. Não, um pouco mais. O resto eu tive que guardar no apartamento da minha irmã, onde há um quarto vago que eu pude deixar lá. Mas Sei. o Silvio Coutinho, que é o grande fotógrafo que fotografa esses meus trabalhos, ele fala que eu preciso abrir uma Uma angeloteca. galeria. Então, por exemplo, já que estamos falando em quadros emoldurados, aqui, por exemplo, não sei se por causa do brilho vai ser possível ver. Não foi muito possível, não, porque eu estou refletindo no, Ah, no, é, pois no é. vidro, mas dá para a Esse gente ter uma ideia. mas eu mostro então Ah, o mas eu posso original. fazer uma coisa. Espera aí, Ângela. Se eu fecho a minha câmera um pouquinho, olha só. Agora eu acho que vai dar para. Pode mostrar de novo, que agora vai dar. Isso, agora ficou mais visível, porque ficou só o Hzinho. É, Esse é da cantiga dos meninos, dos pastores, né? Da Adélia Prado, né? dos meninos pastores que eu tive a alegria e a honra de ilustrar para Adélia Prado, um poema sobre o nascimento Inclusive, eu de já vou Jesus. aproveitar a oportunidade aqui. Nós vamos tentar inserir no finalzinho do nosso bate-papo, nós vamos tentar inserir um vídeo que foi feito, né, a partir do livro, né, Assim, Cantiga dos Meninos Pastores, né? isso. É um texto da Adélia Prado que foi ilustrado, né, por você com essa técnica. Deixa eu abrir novamente a câmera. Eu estou aqui com uma
participação especial, uma gatinha que, que não quer sair do meu colo e quer aparecer de todo jeito na câmera, Igual o filho mas pequeno. é. Mas aí é um trabalho belíssimo. Vou contar aqui o que, que aconteceu. No final do ano, eu recebi de alguém esse vídeo, né? Um videozinho curto de 2 minutos e pouquinho, em que tem todas as imagens de todas as páginas do livro e a voz, né? A narração é feita pela própria Adélia Prado. Isso. Eu fiquei tão encantado e tão emocionado com aquele material, né? E vendo, né, o seu trabalho ali. Eu não conhecia o livro físico ainda, e aí eu resolvi fazer daquilo o meu cartão de Natal para os Ah, que amigos ótimo. e sair distribuindo, mandando, né? Manda um para mim. Mandei. Eu até fiquei pensando aqui, será que né? Eu não mandei então na época, É, e aí eu recebi tantos elogios, sabe? Porque eu coloquei alguma coisa do tipo assim: Minas faz uma grande literatura com grandes ilustradores, uma coisa assim, e recebi muitos elogios. que Muita ótimo. gente falando: nossa, que coisa mais linda, também vou repassar, sabe? E aí era a minha ideia, inclusive, colocar no início do nosso bate-papo aqui, mas, né, por questões técnicas nós não conseguimos, né? Ah, E aí eu já vou até fazer um comentário aqui, os nossos internautas que nos desculpem, mas esse processo todo é feito assim com poucos recursos, a gente usa só os recursos que nós mesmos temos, né, Ângela? Eu e Ângela aqui, nós não temos pleno domínio técnico e passamos alguns apertos aí, mas o importante é que a gente está gravando esse programa e eu acho que vai ficar bacana esse registro aí. Ele vai ser, né, vai ficar disponível no nosso canal Multidix, o FOP, né? E eu espero que seja aí, né, material para as pessoas depois assistirem, repassarem, indicar para os amigos, né? vou só Mas mostrar a continuando a capa. nossa conversa, Então, a Cantiga dos capa do livro. Meninos Pastores. Eu só quero acrescentar o detalhe que não só eu ganhei de presente essa oportunidade, né, da parceria com a Adélia, como ganhei a amizade dela, porque quando as ilustrações, bom, ela é que me escolheu, a editora mostrou a ela algumas opções e ela disse que quando viu a minha galinha, que eu vou mostrar, ela ficou tão encantada que ela falou: ah, é essa aqui, vai ter que ser ela. E era bordado, né? E aí, quando ficaram prontas as ilustrações, eu fui lá, queria que o editor e ela fossem os primeiros a ver. Então, eu fui a Divinópolis, levando, e sentei com ela. Ela fez o café na cozinha, eu e meu marido, ela e o marido dela, tudo com a maior espontaneidade, tudo muito mineiro, né? E Eu estou depois, vendo a cena, você está narrando e eu estou vendo a cena. pois é, uma delícia. Ela tinha feito um bolo, estava com muito medo de não estar bom, e foi coando café enquanto a gente conversava, e depois ela pôs os maridos para escanteio, que ela queria ver o trabalho. O trabalho. E aí ela adorou, né? Ficou. Aí eu tinha contado que trabalhava na Assembleia Legislativa, eu me aposentei ano passado, no início do ano passado. Trabalhei 20 anos como redatora e revisora lá. E é horário integral. Aí, a uma certa altura, ela Então, Angela, eu já te conheço há mais de 20 anos, porque quando eu te conheci, você ainda não estava na não, Câmara, não tinha na feito. Assembleia. É. É,
É verdade. Então já se vão uns 22, 23 anos É, que porque eu nós nos passei no conhecemos. concurso da Assembleia em 2001, Ah, é. né? Certamente eu devo ter Então, te foi conhecido em 98, por aí, 99, que por foi quando aí. eu comecei a trabalhar com literatura para crianças. Ah, sim, provavelmente. E aí, a Adélia, quando chegou a certa altura das ilustrações, ela cada vez mais satisfeita com o meu trabalho, elogiando, ela falou assim: Ângela, como é que você faz? Você trabalha na Assembleia, como é que você arranja tempo para fazer essas coisas? Você devia se dedicar só a isso. Eu, se fosse você, nem atendia a campainha. Eu, eu nunca esqueci dessa frase, é bem típica de Adélia Prado, né? Muito engraçado. E aí nasceu, então, o livro, a amizade e um encantamento, né? De uma pela outra. Esse E livro foi publicado quando, Ângela? foi em 2016, 2016, e aí a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que seleciona as ilustrações para participarem da Bienal de Bratislava, selecionou as minhas ilustrações do Cantigas, 2016. E a Bienal foi nesse ano mesmo. Então eu fui conhecer Bratislava porque eu tinha já exposto nos 2 anos, 2 bienais anteriores, mas é uma Bienal de ilustração, e é uma cidade encantadora, e a exposição é muito cuidadosa, muito bem feita. Enfim, foi mais um presente que esse livro me deu, né? Que maravilha. Uhum. É, Ângela, e você, vou aproveitar que você mencionou o seu trabalho na Assembleia, né? Eu me lembro que quando você ingressou, curiosamente, né, um outro escritor mineiro ingressou também na Assembleia, né? Deve Que ser é o o Lino, nosso amigo, né, Lino de Lino Albergaria. de Albergaria. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu soube depois que vocês escreveram, né, um livro em parceria, que você falasse um pouco desse trabalho também, É, do nós escrever a quatro mãos. é, foi interessante, nós resolvemos. Primeiro, nós fizemos um livro que eu também ilustrei, que foi para o projeto Cidadania da Escola do Legislativo. Eles tinham uma coleção que já tinha envelhecido, eles queriam renovar, então nós criamos uma história mais para a faixa adolescente, porque a coleção anterior realmente era para crianças menores. E essa faixa etária de adolescentes para cima é a que frequenta mais a Assembleia, assim, visita a Assembleia. E esses livros Uhum. são dados para as escolas que levam, né, os alunos lá. Então, nós criamos, foi muito divertido. Eu fiz as ilustrações e o projeto gráfico, e a Assembleia, então, produziu. E foi aí nós entusiasmamos, porque nós criamos a história, a gente trocava ideias, mas tinha que ser nas horas vagas de trabalho de um e de outro. Então, um escrevia um capítulo, o outro escrevia o outro. E isso era um desafio, porque continuar daquele ponto em que o outro parou sem truncar a história, mas também dar uma outra direção, nós começamos a nos divertir mesmo. Então, depois disso, nós criamos também em parceria umas peças de teatro que nunca vieram à cena, mas Ainda. ainda. E criamos 2 livros juvenis, pode-se dizer, um para a editora Cortês
que se chama Olhos de Água, Cabelos de Fogo. Então, é um menino com uma menina, de gangues diferentes dentro da turma de escola, que se rivalizam e que tem toda uma história, e foi um livro muito gostoso de fazer. E aí nós resolvemos também, alguém comentou que não existia quase nenhum livro sobre patrimônio imaterial. E aí nós pensamos dos patrimônios, dos bens imateriais de Minas, que já tinham sido tombados, né, por patrimônio imaterial. E um é a receita do queijo, e o outro, os sinos, o dobre de sinos de São João del Rei. Então, nós imaginamos uma história em que uma menina de Diamantina começa a se corresponder com um menino de São João del Rei, a propósito, e esses dois elementos entram o tempo todo na história, e a gente, então, também procurou usar linguagens diferentes, né? Às vezes eles correspondiam por carta, outras por e-mail. Quando nós escrevemos, estava começando essa coisa de mensagens, né? A internet começando a ficar mais presente na vida dos adolescentes. Então, o livro se chama sinosequeijos.com, e foi publicado pela Antonieta Cunha, pela Dimensão. É um livro também que agrada muito a esse público, né, de jovem. E, por falar em Antonieta Cunha, ela está indissoluvelmente ligada a mim, não só desde sempre, desde que ela tinha a Livraria Miguelin, que publicou um livro meu, Lição das Horas, e que hoje foi, e depois, mais tarde, ele ganhou nova edição com o novo editor, que é o Alexandre Machado. Ficou belíssimo o livro. E Antonieta foi também a pioneira, ela fez o primeiro curso de literatura infantil e juvenil na PUC. A primeira turma que se formou foi justamente a minha. E eu me inscrevi, fiz o curso, pós-graduação, e foi muito interessante porque eram só professores, pessoas da área de pedagogia, e eu ali no meio, escritora. Então, foi uma interação muito especial. Parece que eu estou sempre, como dizia meu avô, entrando na réstia sem ser cebola. Adorei essa expressão, adorei. Eu estou sempre me arriscando, né? Me desafiando. Mas, e aí, agora a Antonieta, há pouco tempo, foi eleita para uma cadeira Academia, né? na academia, eu estava lá, tenho uma grande admiração e um carinho enorme por ela. Eu Sempre também. É uma presente. grande referência para todos nós, né, que lidamos de alguma maneira com a literatura Ah, para crianças, né? ela está nas minhas bibliografias, ela está sempre Uma pertinho. pessoa de rara sensibilidade, né? Quando ela E com uma criou força muito grande de muito, trabalho, né? ela é É, impressionante. E quando ela fundou a Biblioteca Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, que funcionava ali no antigo prédio da Fafiche, na Rua isso. Carangola, ela me convidou para ser uma das funcionárias, mas para isso eu tinha que fazer um concurso para a prefeitura para ela poder me chamar. E aí desisti disso, mas Aham. a biblioteca era uma segunda casa minha. Fiz muitos Ah, é lançamentos fantástico aquele lá, espaço. Uhum, foi fiz boas amizades lá dentro, dei oficinas. uhum. Então, é
uma irmandade. Pois é, e aí, assim, outra figura, assim, né, importantíssima da literatura infantil e juvenil, que tem aí né, que teve aí um momento que cruzou sua vida, é o Ziraldo, né? O mineiro Ziraldo. Vamos falar um pouquinho aí. Tem um vídeo muito legal, eu vou indicar também aqui para os internautas. É só dar um Google, né? Uma gugada aí, chama Oh, Ziraldo Ângela. É um programa da TV educativa, se não me falha a memória. É um teve vídeo Minas, curtinho, são não, 7 minutos. Ele deve ter passado na TV Minas e foi não, retransmitido desculpe, pela é TV TV Brasil. Educativa. TV TV Brasil. Brasil, né? Era um É. programa dele, e ele está também, quem quiser o vídeo, acredito que você vai dar meus contatos, está lá na minha página, na internet, na página que eu tenho, lá Uhum. tem o vídeo. Tem Mas mesmo. o Aham. Ziraldo é aquela figura especial, né, que eu conhecia dos tempos do Pasquim, dos tempos, né, da Supermãe, daquelas grandes figuras que ele criou, e que começou com o menino maluquinho a enveredar por esse caminho. Então, nós, volta e meia, nos encontrávamos em algum evento literário, em mesas redondas que nós participamos sobre ilustração, e ele sempre me era apresentado de novo, com, achando que não me conhecia, que ele vive nas nuvens, né? Ele Aham. vive criando. E eu conto isso, inclusive, nesse livro que foi publicado agora pela Melhoramentos, em homenagem aos 90 anos de Ziraldo. Então, eles reuniram 90 maluquinhos, que são pessoas que tiveram, né, algum contato, algum relacionamento com ele e tinham um depoimento a dar. E numa não, numa das vezes que eu me encontrei com ele, foi quando eu ganhei o prêmio pelo Entre Linhas, o prêmio de poesia de 2014. E aí minha prima, que é uma incansável relações públicas, não resistiu e foi lá mostrar para o Ziraldo, ele estava lá, e foi lá para mostrar para ele o meu livro, porque ele só sabia que eu ganhei o prêmio. E ele ficou, adorou e quis logo vir conversar comigo, e, em suma, voltou de carona comigo e com ela para casa. E aí a equipe dele, algum tempo depois, me convidou para esse programa em que ele entrevistava sempre alguém da área de literatura infantil juvenil, principalmente a área de imagem. E ele, então, eu levei os originais e mostrei lá esse livro meu, Perto, Bem Perto do Amor, em que eu conto uma história meio autobiográfica sobre a minha amiga de estimação, que era uma galinha, que eu respeitosamente chamava de Dona Iracema. E aqui então, é a primeira ilustração em que eu já começo a fazer o tridimensional. A galinha e a menina que saltam do tecido. E aí, quando chegou nessa página, em que eu estava dando banho, a menina do livro estava dando um banho na galinha, e eu, para simular a espuma, usei tule, né? E lantejoulas como se fossem bolhas. E ele, quando chegou nessa, ele ficou doido. Ah, você me dá essa? Era o original.
Como é que a gente vai recusar uma coisa dessas, né? Então, eu mandei para ele depois, quando cheguei em Belo Horizonte, e agora eu estou separando. Eu tenho o material que eu usei e vou fazer de novo, porque eu fiquei sem o. Mas eu tenho aqui os retalhos que eu usei para fazer a bainha, a bacia, a roupa da menina. Então, uma hora aí com o tempo, eu vou refazer a minha ilustração que ficou de presente. E agora, Ângela, me parece, né, que a sugestão da Adélia Prado, agora você pode viver completamente, né, a literatura, né? Eu não vou dizer viver da literatura, porque isso é complexo aqui no Brasil, né? É, Mas viver completamente a literatura. Mas você atende a campainha, sim, porque eu vou bater aí qualquer dia para tomar um café com você. com pão de queijo, viu? E com pão de queijo. Ou É broa só de para não fubá. perder a piada. É para não perder a Não, piada. mas você fica me devendo, viu? Essa visita. Mas essa história é muito legal, né? Porque a sensação que eu tive, né, é que ele falou, que bacana, ganhou, né, o prêmio. Mas o encantamento dele, quando ele vê mesmo a imagem, ele fala, opa, peraí que eu não estava dando o devido valor, não, peraí que a coisa é muito mais, né, bacana, né? E aí vamos falar do Entre Linhas agora, Ângela. Ó, infelizmente, o nosso tempo já está caminhando para o final, mas olha, como eu disse, não tinha previsto essa possibilidade de fazer 2 programas, mas eu acho que é o que vai acontecer, tá? É, Nós vou. vamos futuramente, nós já podemos assim pensar no segundo semestre, antes do evento em Ouro Preto, né? Eu já vou aproveitar e já vou mostrar aqui, ó. Olha, eu vou ter que fazer assim, gente, porque, né, as questões técnicas. Esse aqui é o cartazinho, né, o cartaz digital do sétimo Congresso Internacional de Literatura Infantil e Juvenil, Mudanças em Movimento, que vai acontecer no Centro de Convenções da UFOP, né, da Universidade Federal de Ouro Preto, onde, né, eu atuo, do dia 6 a 8 de dezembro, e nós teremos muitos convidados especiais, né? Dentre eles, a Ângela Leite de Souza, e eu vou citar só mais um, né, para não correr o risco, né, de ser injusto, né, e esquecer Claro, alguns outros. Nós vamos ter a abertura do João Anzanello Carrascosa, que que é ótimo. um escritor que tem arrebanhado vários prêmios e tem um texto belíssimo também, muito poético, né? E o evento vai ser muito bacana, nós teremos vários convidados especiais do Brasil, e é um evento internacional e do mundo. E quem está promovendo esse evento é a professora Renata Junqueira de Souza. Ela foi professora da Universidade da Unesp, né, em Presidente Prudente. Neste ano, ela está na UFOP como professora visitante do programa de pós-graduação em educação, e ela resolveu trazer o evento para Ouro Preto. Então, ganhamos nós, mineiros, ganha a UFOP, ganhamos todos, ganha a literatura infantil e juvenil, e ganham as pessoas que poderão estar conosco, né, em Ouro Preto no final do ano, né? Eu acho que né, eu tenho o maior orgulho de trabalhar em Ouro Preto, essa cidade linda, né, conhecida no mundo inteiro, Sim. né? Então é um ótimo momento da gente se reencontrar, falar de livro, falar de ilustração, tomar café, comer pão de queijo, né? E tudo que Ouro Preto pode oferecer para a gente, né? Então, se a gente conseguir, nós vamos incluir um vídeo com o convite da Renata no final da nossa live aqui. E eu quero também, e agora a gente vai falar, né, do Entre Linhas, né, que é esse livro
belíssimo que a Ângela vai mostrar aí para vocês. Então, Entre Linhas foi um livro que me deu uma alegria especial, porque a forma poética sempre foi a minha forma de expressão que eu mais utilizei, né? E tinha tido grande reconhecimento do livro lá em Cuba, mas faltava o da literatura infanto-juvenil, com tantos anos de estrada, e então veio essa alegria, né, com esse livro. Afasta só um pouquinho para a gente ver o livro, a capa toda do livro. Mais um pouquinho, Ângela, para trás. Isso. Acho que agora está, né? Deu, ficou ótimo. Essa ilustração, ela está lá dentro, um poema em que eu falo de um didal que a avó conta para o menino que o didal caiu no mar e ficou boiando, virou um barquinho. Muita gente não deve saber o que é um didal ou um dedal, né, Ângela? Um dedal. Pois Um por isso... bastidor. Eu sei dessas coisas porque eu tive uma mãe que também costurava. Posso dizer que era uma exímia costureira, mas ela também ela costurava, ela bordava, como a maioria das donas de casa, né, dos anos 70, 80, né, aqui em Minas. E aí eu conheço de tecido, por exemplo, bastante. Eu sei a diferença de um tergal para um linho, para um brim, para uma sarja, sabe? Americano cru, viscose. Você é muito culto. Super culto. Conheço Sinhaninha, Passa na Maria, Filó, Tule. Tá vendo? Vou desfilar meus conhecimentos. Por enquanto, eu conheço todos. Vai ver que tem Tá algum aí vendo? que eu ainda não conheço. Mas, tanto que, ao fazer a edição do livro, aqui do meio para trás, se chama caixa de costura, as palavras que eu usei nos poemas, palavras do mundo da agulha e linha. Então, aliás, a abertura é um didal que foi da minha avó. Então, eu explico, né? É um glossário mostrando as diversas... o que significam as palavras dos poemas, algumas palavras bem desconhecidas. E, depois disso, então, o Silvio Coutinho, trabalhos manuais. E aí, os trabalhos também mencionados nos poemas, o Silvio Coutinho fotografou minhas mãos e fez o passo a passo, o que é pôr a linha na agulha, o que é alinhavar, chulear, os retalhos usados na fantasia de caipira. Ficou um trabalho maravilhoso. Pregando um botão, a casa do botão, como é que é feita, uma bainha, o fuxico, que é uma coisa bem típica aqui de Minas, né? De Minas. Tanto que uma das ilustrações são fuxicos, mostrando. E aí, no final, eu dou a sugestão de, depois de aprenderem esses pontos, o leitor fazer um porta-celular, né? Quer dizer, uma coisa do mundo deles atual, né? Mesclada, né? Com essa sabedoria antiga. E então eu gostaria de ler um dos poemas do livro. Certo. Que se chama Coração Serzido. Eu escolhi esse porque ontem recebi um WhatsApp de uma menina de 12 anos, lá do Rio Grande do Sul, no interior, que está fazendo um trabalho sobre o Entre Linhas e me pediu mais informações biográficas, começamos a trocar mensagens,
E ela disse que esse é o poema predileto dela. E eu falei, então, vou escolher esse aqui. Que Coração lindo. Serzido. De tanto bater à toa por uma certa pessoa, meu coração foi puindo, se esgarçando, esfiapou. Tentei botar um remendo, mas além de machucado, um coração remendado não consegue mais amar, nem se deixar ser amado. Fui então a serzideira, que apesar de feiticeira, trabalha com mãos de fada. Nos fios velhos enreda nova trama disfarçada. Com o serzido tão bem feito, meu coração foi deixando de se sentir rejeitado. Ao contrário, deu um jeito e já tenho namorado. Olha que lindo. Obrigada. E aqui está o coração, todo serzido e remendado. Essa é tridimensional também, É, porque é aquele coração cheio de fibra, lã de vidro, como é que eles chamam? é fibra de vidro, Fibra né? de vidro, né? É. Tem um outro nome, sim, agora me fugiu. Uhum. Bem esgarçado e esfiapado. Lindo, 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 lindo. Boa tarde Multidix, boa tarde UFOP. Eu venho aqui hoje a pedido do professor Hércules divulgar o 7º Congresso Internacional de Literatura Infantil e Juvenil. Esse congresso, durante 14 anos, esteve na Unesp, de Presidente Prudente, e esse ano, de 4 a 6 de dezembro, ele vai ocorrer na UFOP, no Centro de Convenções. É uma alegria poder fazer uma primeira chamada, falar para vocês que o congresso está maravilhoso. Teremos lançamento de livros, teremos uma programação cultural extensa, comemoraremos 30 anos da escrita do Carrascosa e com várias participações internacionais da Argentina, da Colômbia, de Portugal. E o recado que eu deixo é para que vocês fiquem atentos às redes sociais, porque logo, logo estaremos divulgando o site para as inscrições. Um abraço, obrigada. À meia-noite no pasto, guardando nossas vaquinhas, um grande clarão no céu guiou-nos a esta lapinha. Achamos este menino entre Maria e José, um menino tão formoso, precisa dizer quem é? Seu nome santo é Jesus, Filho de Deus muito amado. Em sua caminha de coxo, dormia bem sossegado. Adoramos o menino nascido em tanta pobreza e lhe oferecemos presentes de nossa pobre riqueza. A nossa manta de pele, o nosso gorro de lã, nossa faquinha molada, o nosso chá de hortelã. Os anjos cantavam hinos, cheios de vivas e améns. A alegria era tão grande e nós cantamos também. Que noite bonita é esta, em que a vida fica mansa, em que tudo vira festa e o mundo inteiro descansa?
esta é uma noite encantada. Nunca assim aconteceu. Os galos todos cantando. O menino Jesus nasceu. Bem, Ângela, nós já estamos encaminhando para o final do nosso encontro, do nosso programa. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento em nome do pessoal que trabalha comigo na equipe desse projeto, né, do nosso grupo de pesquisa, Multiletramentos e Usos das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação na Educação. Esperamos você, né, em dezembro, aqui em Ouro Preto. Lá em Ouro Preto, eu estou em Belo Horizonte nesse momento, mas na Universidade Federal de Ouro Preto, e deixo a palavra livre, né, para você encaminhar, né, para o encerramento e dar mais algum recado que você quiser. O que eu posso dizer, não fugindo ao tema do livro, né, que sempre foi minha paixão, desde que comecei a ler, eu não durmo sem ler, nem que seja uma página de um livro. E é isso que eu recomendo a todo mundo, porque o livro não só nos transporta, né, para outros mundos, outras reflexões, outras emoções, mas ele é um companheiro, né? É aquele companheiro, mesmo que seja um livro digital, lá no seu tablet, no seu e-reader, ele está ali, né, te fazendo companhia, e eu não conheço companhia mais discreta e, ao mesmo tempo, enriquecedora. Maravilhoso recado, Ângela. Está dado. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, foi uma honra participar, viu? Um grande abraço. Grande abraço também.